Olá, boa noite, estamos de volta. Hoje, quarta-feira, dia 29 de abril, temos uma mensagem especial para você. O nosso culto online. Hoje o pregador é o Harrison Brabo. Ele é filho do pastor Brabo, está aqui conosco e foi convidado a passar a mensagem e aceitou o convite do Espírito Santo. Harrison, seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe sempre, que Deus cuide de você em todos os momentos em sua vida. Muito obrigado, Gutenberg. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez. Eu acho que essa é a primeira vez que eu estou passando uma mensagem online, num culto online. Então, me perdoe aí se em algum momento eu falhar aqui. É o nervosismo. Mas que Deus abençoe você que está aí em casa agora. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês, não somente hoje, mas todos os dias das suas vidas, né? Que Ele possa estar cuidando de ti, cuidando da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, da tua família, né? Sabemos que os tempos que vivemos agora são tempos bem difíceis, mas sabemos que para Deus nada é impossível e que Ele é o Senhor de todas as coisas. Antes de começarmos a nossa mensagem, eu gostaria de fazer uma oração com você aí de casa, certo? Então, feche seus olhos, baixe sua cabeça e oremos ao nosso Deus nesse momento. Querido Pai amado, que neste momento Teu Santo Espírito possa se fazer presente e possa iluminar a cada pessoa que está assistindo essa live. Que cada um, Pai, possa entender completamente aquilo que o Senhor quer passar hoje. É o que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Romanos. É um livro muito conhecido e muito adorado também. Eu, particularmente, gosto bastante desse livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8, nós entendemos um pouco sobre a caminhada de cada ser humano nessa terra. O capítulo 8, ele é basicamente o fim de uma sessão de Romanos. Romanos é dividido em 4 sessões. A primeira sessão é uma sessão chamada de sessão teológica. Vai do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 10, se não me engano. A segunda sessão é a sessão antropológica, que fala um pouco mais do ser humano. A terceira sessão é a sessão histórica, que fala um pouco da história de Israel e da história da humanidade em si. E a quarta sessão é a sessão ética. Aquilo que nós passamos a fazer a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo. E o capítulo 8, ele está exatamente no fim da segunda sessão, a sessão antropológica. Para você que não está familiarizado com esse termo, eu vou explicar ele para você, não se preocupe. O termo antropologia significa o estudo, né, o conhecimento das coisas que têm a ver com o homem. O que é o homem? Por que estamos aqui? O que estamos fazendo neste local aqui? Nessa terra? Será que estamos aqui só de passagem? Será que não temos nenhum motivo para estar aqui? Nenhum propósito aqui? O que é o homem? Essa é a pergunta que guia todo o estudo de antropologia. Inclusive, o estudo de antropologia dentro da própria Bíblia. A Bíblia, ela também tem a sua definição de homem. Ela também fala daquilo que é o homem. E Paulo, no seu livro de Romanos, explica de um modo muito fantástico aquilo que nós somos e aquilo que Deus faz por nós e aquilo que Deus quer para nós. É bem interessante porque Deus não é simplesmente um Deus como os deístas afirmam, que nos criou e nos abandonou aqui. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Deus, ele tem um propósito, ele tem um futuro para mim e para você. E no capítulo 8 a gente lê assim, leia comigo, versículo 1 em diante. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne
cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A gente vai estudar um pouquinho essa seção aqui do capítulo 8. Vamos entender o que realmente significa nós termos o Espírito Santo e o que realmente significa nós termos a vida. E para isso, eu preciso que você entenda o que é que Paulo fala sobre o homem aqui, porque isso está dentro daquela seção que eu falei para você. O que Paulo fala que nós somos? Qual é a nossa experiência nessa terra? Quero te convidar para entender isso de fato. Primeiro, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Vamos saber agora o que é lei. A gente tem duas leis aqui, a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, a gente encontra ela no capítulo 6, se você voltar um pouquinho comigo, no capítulo 6, no versículo 6, você lê desse modo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se você ler comigo o versículo 5, você lê aqui: se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E o versículo 8, a gente lê assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Por que Paulo estava falando isso? Explicitamente isso daqui. Se você entender um pouco o contexto da história de Paulo, você vê que ele escreve para os romanos a partir de Coríntios. Ele está na cidade de Coríntios e está escrevendo a carta para os romanos. E por que ele está escrevendo para os romanos? Na cidade de Roma, existiam os judeus helenistas e existiam os judeus da Palestina mesmo, que moravam ali juntamente com os pagãos. E é claro, Cristo veio aqui, pregou, e a sua pregação ela se estendeu a todos os cantos, através dos seus discípulos, através dos discípulos, inclusive a cidade de Roma. E ali na cidade de Roma, em meio a todo aquela miscigenação cultural, a palavra de Deus, Cristo, encontrou o seu lugar entre os judeus helenistas, entre os judeus da Palestina e entre os pagãos. E a comunidade cristã ela foi se formando a partir dessas três culturas, desses três povos. E é claro, você sabe, não sei se você já foi para algum outro país, seja aqui mesmo na América do Sul ou para a América do Norte, mas você que já foi para outro país, na verdade você que já foi para um outro estado, um estado um pouco diferente do seu, você vê que a cultura não é a mesma coisa. E sempre vão haver o quê? Sempre vão haver algumas divergências, alguns problemas, o que a gente chama de choque cultural. E o choque cultural, na cidade de Roma, entre esses judeus e pagãos, aconteceu também. Aconteceu na teologia, naquilo que eles acreditavam. Porque eles já vinham de uma longa linhagem de tradição, crendo nas coisas que os seus pais, seus antepassados sempre criam, e agora se encontraram com uma coisa totalmente nova: a verdade de Cristo, o reino de Deus que Cristo veio estabelecer nessa terra. E aí, para mudar todas essas coisas, era necessário um longo tempo. E antes desse longo tempo, algumas coisas aconteciam, algumas desavenças aconteciam. Então, por um lado, nós tínhamos essas desavenças, por o lado dos judeus,
acreditando que eles deviam seguir as tradições judaicas, acreditando que os pagãos e judeus helenistas deviam seguir as tradições judaicas que sempre seguiram, estavam escritas na Torá. Por outro lado, nós tínhamos os pagãos, afirmando que não era preciso seguir essas coisas, era preciso apenas a ideia de que Cristo nos salvou e a sua graça é o suficiente e nem a lei nós precisamos seguir. É claro, as duas vertentes estão certas, mas também estão erradas. Vamos colocar assim, estão incompletas. E Paulo, para melhorar isso, Paulo, para acabar com toda essa desavença, ele envia a carta de Romanos para eles. E a primeira coisa que Paulo fala é: todos vocês estão estão no mesmo patamar, na mesma linha. Vocês são homens, humanos, como eu sou, e foram criados por Deus. E acontece que Adão pecou. E agora o pecado, ele ocorre, vem ocorrendo ao longo de todas as eras, e vocês também pecam. Ou seja, nenhum de nós é melhor do que outro para julgar ou para dizer o que o outro pode fazer. Aquele que pode nos julgar, aquele somente que pode nos dizer o que fazer é Deus, através de seus mandamentos, através do seu Filho. E aí Paulo, nessa sessão, ele vai explicar um pouquinho sobre a nossa experiência com relação ao pecado e com relação à graça. Então a primeira coisa que ele está falando é sobre a lei. Existem dois tipos de lei. A primeira que ele está falando, a lei do Espírito da vida, ela nos tira de uma outra lei, a lei do pecado e da morte. Então, pega isso aqui comigo. Você tem duas leis. Se você tem leis, significa que você precisa o quê? Segui-las. Você está debaixo delas. Se você for um pouquinho para frente comigo, no capítulo 7 de Romanos, você lê deste modo, 7, versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, nós seres humanos experimentamos dois tipos de lei, basicamente. É isso que Paulo está colocando aqui. Dois tipos de lei. A lei de Deus, que está tanto nos 10 mandamentos quanto no nosso coração, e a lei do pecado, que não vem de Deus, mas ela também está no nosso coração. Inclusive, Paulo coloca ela aqui como uma lei um tanto mais severa, que nos aprisiona. Se você ler um pouco antes, no versículo 16, você lê: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha só que forte. Então tem duas leis guerreando dentro de nós. Uma que nos diz para seguirmos o caminho certo. Uma que nos diz para aceitarmos o Espírito de Deus. Uma que nos diz para aceitarmos as verdades de Cristo. E uma outra lei que nos diz para deixarmos tudo isso de lado. Uma outra lei que nos diz para seguirmos nossos próprios instintos, seguirmos as sensações do nosso coração, os nossos próprios desejos. Olha só. E aí, se você voltar lá para o capítulo 8 comigo, a gente lê o quê? Que foi Cristo quem nos livrou disso. É interessante que nesses dois versículos, no versículo 1 e no versículo 2, Paulo repete a mesma coisa. Aqueles que estão em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado. Isso demonstra, Paulo está querendo falar para eles aqui, que a presença de Cristo, e não somente sua presença, mas a proximidade, a familiaridade que nós devemos ter com Cristo, deve ser a questão principal nas coisas. Porque tudo vem dele. Essa lei que nos impulsiona a fazer o que é bom, se não tivermos a Cristo antes dela, essa lei somente vai nos servir para a condenação. Quer ver isso? Olha só. No versículo 13 a gente lê: porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Ou seja, a lei também havia sido afetada. Se você voltar um pouquinho no capítulo 7, no versículo 10, a gente lê que o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Olha só que forte. Peraí, então quer dizer que a lei de Deus mesmo, ela mata? É sim.
peraí, pastor, acho que o senhor está falando coisa aí que não condiz. É verdade. Eu estou falando a verdade, porque está na Bíblia. Pensa muito bem comigo. Vamos pegar só os 10 mandamentos, tá? Não precisa de todas as outras coisas, não. Só os 10 mandamentos. Só não matar, não cobiçar, adorar a Deus acima de todas as coisas, não farás para ti imagem de escultura. Vamos pegar tudo isso. Você cumpre tudo isso de fato? Só esses. Cumpre mesmo? Faça essa pergunta para você. Você cumpre tudo isso de fato? Não, você não cumpre. E à medida que você percebe que você não cumpre todas essas coisas, você cai aonde? Você cai em si e você percebe que você não é aquilo tudo que você pensava. Você olha para dentro de si e você vê, olha só, se eu não seguir tudo isso daqui, será que eu tenho salvação? Será que Deus vai olhar para mim e vai pensar, poxa, esse cara, ele merece a minha presença, ele merece ser salvo. A gente pensa muito assim. Então, a lei que é para a gente, é claro, a lei é para nós seguirmos. Os 10 mandamentos estão ali para que nós possamos pautar nossa vida por eles, viver por eles, para que possamos ter uma boa vida. Acontece que se eu não ter um elemento crucial chamado Cristo, antes disso daqui, essa lei somente vai me servir para dizer que eu sou falho, para dizer que eu estou falhando. E aí a gente volta e lê o quê? A lei enferma pelo pecado. Mas porque estava enferma pelo pecado, Deus enviou o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ou seja, a fim de que a própria lei, a lei mesmo de Deus, fosse cumprida. Deus enviou o seu Filho para que ele cumprisse a lei. O próprio Cristo fala isso. Eu não vim para destruir, para abolir, eu vim para cumprir. E nós, como filhos de Deus, como nascidos juntamente com Cristo, também fazemos a mesma coisa. Se você voltar um pouquinho ali para o capítulo 6, a gente lê que o quê? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós somos de Deus agora. Não há mais essa questão de, não, ok, eu vou pecar aqui porque é o jeito que eu sou. Não. Uma vez que você aceita Cristo, uma vez que você aceita os dons do Espírito Santo, você passa a repudiar tudo aquilo que faz mal. Você já passou por isso? Já passou por essa mudança? É uma pergunta que nós devemos nos fazer diariamente. Por quê? Porque também diariamente nós pecamos. A aliança que temos que fazer com Deus não é uma aliança que fazemos somente no batismo. Não é uma aliança que fazemos somente quando somos batizados pelo Espírito Santo ou quando decidimos ir para a igreja todos os dias. Não, hoje eu vou para a igreja, a partir de hoje eu vou para a igreja sempre. Não, hoje eu vou me batizar e pronto, eu estou na aliança de Cristo. Não. A aliança de Cristo, ela é um renovo. Ela também tem esse nome. E esse nome significa que todos os dias nós precisamos estar renovando essa aliança. Porque nós todos os dias quebramos essa aliança. Porque somos pecadores, falhos. Volta comigo lá para o capítulo 8. E a gente vai continuar. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Nós já passamos disso. Nós já passamos desse estado pecaminoso, já passamos desse estado em que nós somos indiferentes e ignorantes à lei de Deus. Agora nós aceitamos a lei, agora entendemos que Cristo nos salvou, que Cristo veio aqui e nos estendeu a graça. Estamos debaixo da lei da graça agora. Não estamos mais na lei do pecado. É interessante que Paulo faz uma analogia no capítulo 7, a analogia do casamento. Paulo compara a nossa experiência, a nossa caminhada, migrando de uma lei para outra, como migrar de um casamento ruim para um casamento bom. Paulo diz o seguinte: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal.
De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Ou seja, quem é esse marido antigo que morre? Quem é esse mau marido? Um marido que faz atrocidades com a própria esposa. A gente, na cultura de hoje, tem essa visão, não tem? De que, se hoje mesmo você vê uma notícia de um marido que bate na esposa, que trai a esposa deliberadamente, e ela sabe disso, e ele faz isso na cara dela, na frente dela, você fica indignado. Você fica querendo rasgar suas vestes, fica querendo ir lá, tirar satisfação com aquele cara. É isso que Paulo está falando. Nós estamos num mau casamento, quando estamos na lei do pecado. Mas essa lei, uma hora ela vai morrer. E que hora é essa? Na hora que nós nos encontrarmos com a outra lei. A lei que nos diz que nós não mais seremos escravos do pecado, não mais escravos dos nossos desejos, não mais escravos de Satanás, mas seremos servos de Deus. Note, Cristo não fala que a gente vai viver livre e livre para fazer qualquer tipo de coisa. Não, ele não fala disso. Olha o que ele fala. Volta um pouquinho ali no capítulo 6, e leia o versículo 18 comigo. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. No versículo 17 a gente lê: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregues. Lê o versículo 19: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza, para o antigo marido, ofereçam agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Estais se santificando diariamente. O renovo, a aliança, todos os dias. É isso que nós devemos fazer. Reatar o nosso relacionamento, a nossa amizade com Cristo, com Deus. É isso que nós somos chamados a fazer, primariamente. E depois somos chamados a proclamar, a espalhar a verdade. Essa verdade que um dia entrou no nosso coração e fez essa mudança. Volte lá para o capítulo 8 comigo, vamos lá. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Um outro versículo que você provavelmente conhece bem melhor, está em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Não tem outra. É exatamente por isso que nós não queremos estar mais na lei do pecado, na lei da morte. Porque sabemos que ela não vai nos levar para o céu, ela não vai nos levar para a vida, ela vai nos levar à perdição, à morte. A demonstração final do pecado, o morrer, ser esquecido, não ter a salvação, que é justamente aquilo que a lei do Espírito nos entrega, a salvação pela graça. Se você ler comigo, lá em Gálatas 5, 19 e 21, você vai ver que as coisas da carne, as pessoas que cogitam para essas coisas da carne, elas têm um padrão totalmente diferente. Vai lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 5. Perdão, Gálatas capítulo 5. Está vendo? É o nervosismo. Em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, a gente lê assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e por aí vai. Não vou nem ler tudo, mas você já entendeu. Essas são as coisas da carne. Agora, em contrapartida, quais são as coisas do Espírito? Quais são as coisas que passamos a fazer a partir do momento que nós rejeitamos essa outra lei, não queremos estar mais sob o subjugo dela, não queremos a morte, mas queremos a vida. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Deixa eu fazer um paralelo rápido aqui com você. Volta para Romanos comigo e leia comigo o capítulo 1, a partir do versículo 26. Olha só como você lê. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, e por aí vai também. Acontece que essa seção aqui, diferente da seção de Gálatas, essa seção aqui, em Romanos, ela está dentro de uma seção em que evidencia que não somente, entrando no contexto, né, de Paulo, não somente judeus faziam essas coisas, ou pagãos faziam essas coisas, mas todo o mundo, toda a terra, toda a humanidade entra aqui. Se você ler comigo no capítulo 2, o primeiro versículo, a gente lê: portanto, és indesculpável, ó homem. Ele não fala ó judeu, ou ele não fala ó pagão, grego, romano, ele não fala isso, ele fala homem. Ele usa o gênero humano. Quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ah, mas eu não pratico o que o outro pratica, mas pratica outras coisas que estão aqui dentro. Dentro da condição mental reprovável que Deus nos entregou. Não que Deus queira, né, nos entregar essas coisas, não que Ele tenha nos entregado essas coisas, mas porque nós já queríamos essa entrega. Se você voltar lá no capítulo 1, você lê exatamente assim no versículo 20 e 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como a de aves, quadrúpedes e répteis. Olha só que forte. Paulo está falando que a nossa condição que estamos hoje em dia, ela é culpa inteiramente nossa. Nós nos colocamos dentro da lei do pecado, mas nós também queremos sair dela. Graças a Jesus, que veio aqui a essa terra e disse: olha só, tem uma saída. Tem uma saída fora, longe disso tudo daqui. Eu sei que você não quer. Eu sei que dentro de você, você sente que você vai morrer, está caminhando para lá e você não quer isso. Portanto, aqui está a salvação. E o que é a salvação? É andarmos em novidade de vida. Andarmos juntamente com o Espírito Santo. Volta lá para o capítulo 8 comigo, para a gente terminar a nossa sessão. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus não está sendo aquele Deus severo que muitos aí pregam, dizendo: não, aqui é o seguinte, se você não soma, você está só subtraindo, vai embora, não quero você. Não, Deus ele dá a chance. Deus ele dá a chance e acontece que somos nós mesmos que rejeitamos essa graça, somos nós mesmos que rejeitamos tudo isso. Por quê? Pela outra lei, pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria má índole. Por quê? Porque o bem que nós queremos fazer não fazemos, mas o mal, esse a gente gosta de fazer, não é? Sabe o que é isso daqui? De fato. Sabe o que é esse último versículo aqui? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Sabe o que significa esse último versículo? Esse último versículo significa uma palavrinha que eu gosto de usar bastante, chamada metamorfose. A metamorfose, para você que ainda não conhece ela direito, é o processo que uma lagarta, passa para se transformar em uma borboleta. E se você pegar as duas coisas, você vê que elas são totalmente diferentes. Você vê que uma lagarta é um bichinho que fica ali na folha, pequenininho, não tem asas, né? Tem uma cor, dependendo da lagarta. E quando ele se enclausura e passa aquele tempo todo, ele está nesse tempo de metamorfose. E quando ele sai dali, ele sai totalmente diferente. Sai com outras cores, sai com asas, né? As asas de uma borboleta, e começa a voar. Não passa mais o tempo comendo folhas, mas passa o tempo aonde? Nos ares. Uma metamorfose é exatamente isso.
é você trocar de forma. É claro, isso não vai acontecer literalmente com nós seres humanos. Mas eu gosto de usar essa palavra, porque essa palavra ela evidencia muito bem que, estando em uma lei, nós estamos somente nela. Nós temos somente uma forma. Não há um meio termo. Não há como dizer que eu pratico as coisas da carne e ao mesmo tempo dizer que eu pratico as coisas do Espírito. Por quê? Porque carne é inimiga do Espírito. E aqueles que estão na carne não estão no Espírito. Aqueles que praticam as coisas da carne não estão em Deus. Estão somente deixados para morrer. Não andam em novidade de vida. Não receberam a vida. O conceito de vida que temos aqui no Novo Testamento, que temos na Bíblia, é de que a vida, ela só se encontra em Deus. Ora, Gênesis, Deus faz o homem, forma o homem do barro, né? Alguns acham que foi argila, mas ele forma o homem do pó da terra, e o que ele sopra em suas narinas? Vida. Fôlego de vida, como temos na maioria das traduções. Mas Deus sopra a vida. A vida, ela vem de Deus. E ela volta para Ele. Então, se você está na lei do pecado, se você sabe disso, se você reconhece isso, você reconheceu uma coisa. Você reconheceu que você está morrendo. Você reconheceu outra coisa. Você reconheceu que precisa de alguém, de salvação. E quem é o único que pode? Quem é o único capaz de nos entregar essa salvação? De dar de graça essa salvação? É Cristo. E uma vez estando em Cristo, uma vez agora amigos de Deus, filhos de Deus, porque é isso que o capítulo 8 apresenta. Nós agora somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Agora nós estamos na vida. E vida eterna. Eu não sei se você está assistindo isso e está ouvindo isso pela primeira vez, ou já ouviu isso algumas outras vezes, mas nunca com essa questão. Mas isso daqui é tudo o que Paulo fala em Romanos com relação a nós, seres humanos. Nós nascemos em um estado, em uma lei, em uma forma. E para entrarmos nessa outra forma, para sairmos de uma lei e irmos para outra, é preciso haver uma mudança total, não parcial. Não basta eu simplesmente mostrar aquilo que eu sou, eu tenho que ser. Não basta simplesmente vir aqui à igreja, ler a Bíblia todos os dias, se eu faço isso somente para mostrar, somente como uma máscara para as outras pessoas verem. Isso não é uma metamorfose, isso é uma ilusão de metamorfose. E no meu entendimento, é pior. É pior você estar iludido. Deus se alegra mais quando você está reconhecido de que peca e que faz isso porque quer, porque gosta, do que quando você esconde isso, faz isso escondido, e lá fora, para outras pessoas, finge ser uma pessoa que você não é. Todos somos falhos, todos temos defeitos. E é exatamente por isso que a lei da vida, é exatamente por isso que o caráter de Cristo nessa terra foi demonstrado. Para que tivéssemos um norte, para que tivéssemos um padrão a seguir, um padrão de vida, para que tivéssemos essa outra forma. Deseja você hoje tomar essa outra forma? Mudar totalmente, não somente a aparência externa, porque a aparência externa também muda, mas ela só muda quando muda o quê? O coração. Ela só muda quando Cristo entra aqui. Quando Ele faz parte do seu ser interior, do seu eu interior. E aí Ele vai fazer parte do todo. Pense nisso. Não somente hoje, mas amanhã, depois de amanhã, sempre. Esteja claro para você, de que você é sim um grande pecador, mas de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ore comigo neste momento, pedindo para que Deus realize essa metamorfose, essa mudança de estado, mudança de lei, né? Mudança de forma
não somente hoje, mas todos os dias. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua revelação. Muito obrigado porque através da Tua natureza nós sabemos quem Tu és. Muito obrigado porque através do Teu Filho nós conhecemos aquilo que Tu é. Sabemos que és amável, bondoso, misericordioso, manso, justo. O Senhor é todas essas coisas e muito mais. Nem todas as definições do caráter de Deus que estão na Bíblia evidenciam de fato tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Mas essas definições que foram reveladas a nós, foram reveladas para que pudéssemos entender que é nelas, é por elas que nós devemos viver. Não adianta de nada, Pai, eu conhecer a Tua lei, se eu não conhecer a Ti de fato. Se eu não entender que a Tua lei é um reflexo daquilo que Tu és. Não adianta de nada eu saber que estou no pecado e querer a salvação, se eu não entendo que salvação é estar todos os dias renovando essa aliança contigo. É estar todos os dias me pautando, vendo aquilo que eu faço e me perguntando: será que Deus faria desse modo? Será que Cristo faria desse modo? É claro, não há como nos compararmos com Cristo, mas há como nos aproximarmos dele. E aproximação é contemplação, e contemplação é transformação de vida. Que a nossa vida seja transformada hoje, mais uma vez, Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu caráter. É isso que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Tenha uma boa noite, né? Que Deus abençoe você, que Ele te dê um bom descanso hoje. E sábado nós temos um culto online também, certo? Não sei quem vai ser o pregador, mas estaremos aqui sábado às 10 horas, 9h30, às 9h30 estaremos aqui para, já começando a escola sabatina e depois o culto divino, certo? Uma boa noite para você. E exaltar, levantar a minha voz só pra ti.